Vamos então dar início à nossa 27ª reunião ordinária do Congresso. Temos fórum. Gostaria de comentar que a ata da 10ª reunião extraordinária foi entregue hoje por correio eletrônico em Word e gostaria que durante a semana as corrigendas, as observações fossem encaminhadas a nosso secretário Paulo Lima. Dando prosseguimento, então, à pauta de hoje, nós iríamos ter as diretrizes gerais e recomendações e sugestões que nos foi encaminhada pelos integrantes, elaborados pelos integrantes do FOCU, e na reunião, vou comentar que na reunião do dia 23 de março de 2015, a 10ª reunião extraordinária, foi aprovado um conjunto de diretrizes para o plano urbanístico de Pelogiva e foi deliberado que nessa reunião, então, nós discutiríamos esse documento que nos foi entregue. Essas recomendações, sugestões e nosso entendimento, passaria depois em seguida a palavra para ele e iríamos comentar sobre cada uma delas e como essas observações e recomendações seriam incorporadas, então, aquelas diretrizes já aprovadas na reunião passada. Pois não, Daniel. O Daniel do IAB pediu para ser entregou um documento que ele será o suplente do Augusto, da professora Regina, em substituição ao Augusto. O documento veio completo, não veio corretamente endereçado, então nós pedimos que amanhã, então, por favor, nos encaminhe essa formalização. Uma questão de ordem. Pode. Não, porque a gente entregou um recurso do IAB, que é assinado pelo Augusto, nesse momento, e a Regina, sobre uma questão que foi entregue a vocês e que nas temáticas foi colocado que seria pautado aqui. Sim. Queria saber em que momento da reunião que a gente vai... Assuntos gerais. Nós temos dois assuntos. Vamos ler sobre os comentários da carta, que já nos foi entregue na semana passada. Vamos fazer uma ordem, dar uma ordem de prioridade. Vamos entender que essa discussão hoje é para incorporar essas sugestões e recomendações na feitura do curso. E em assuntos gerais, então, esse tema vai ser levantado. Pode ser assim, então? Vamos lá? Renato, você quer, por favor, ler? Eu não vou ter como projetar. Só para lembrar, só para não atrapalhar, tem que ser aprovada a ata da nova reunião também, tá? Em algum momento, os grupos têm A ata da nova reunião. Ah, sim. Sim. Você quer que você mandou com as observações, não? Mandei, semana passada. Já tinha mandado antes, mas aí semana passada... Algum conselheiro, então, tem alguma observação sobre a nona reunião? Eu tenho várias, eu mandei. A gente recebeu. Não, eu sei, mas eu acho que tem que submeter a plenária, não? Para aprovação? Sim. São as minhas observações. Foi repassado para todos os conselheiros? Recebeu. Os conselheiros todos receberam, então, os comentários da professora Regina? Foi enviado quando? Você lembra? Não, eu enviei para você que ela mandou que Foi enviado para todos os conselheiros, em seguida que a professora Regina fez as observações em Word, né, que ela pediu aqui em Word. Algum conselheiro... Marcando, inclusive, estava... Exatamente. Nós entendemos que elas foram todas incorporadas. Nosso entendimento, Secretaria de Urbanismo, se algum conselheiro tem alguma observação a fazer sobre as observações incorporadas pela professora Regina, por favor, faça agora ou... Agora, nas minhas observações, porque eu reparei, quer dizer, isso é a título de contribuição. Eu fiz algumas correções, né, de redação, e eu reparei que em algumas falas elas estavam completas e outras foram omitidas. E aí, conforme você vai lendo, você não entende mais o que está falando. Então, eu pediria que ou a gente adotasse a sistemática de recuperar todas as falas, de modo que ficasse, né, quem lesse não participou, conseguisse entender, ou não se detalhasse as falas, mas tem que ter um resumo, eu acho, das falas. E aí faltou a resposta do Renato, algumas coisas assim, a fala do Paulo
Paulo Eduardo, aí depois o Pipico fala, se referindo à fala do Paulo Eduardo, aí a gente fica sem entender quem não foi. Então, eu queria saber se foi feito isso também. Eu vou encaminhar para você. Tá bom. Bom, podemos passar então para as propostas que nos foram encaminhadas então como diretrizes complementares, aqui nós já aprovadas já na semana passada. Renato, por favor. Se puder ler. Na última reunião, foi no mês passado, né? Mês passado, desculpa. A gente já teve aquela reunião até no 8º 23? andar. 23? Dia 23. Então foi no 8º andar, a gente já discutiu as diretrizes, os objetivos estratégicos do curso de Pendotiba. A professora Regina entregou um documento com algumas diretrizes que a gente ficou de discutir hoje, acho que foi repassado para todo mundo, né, Pedro? Foi o e-mail, todo mundo recebeu isso. Qual foi o resultado da nossa análise aqui, é lógico, para discutir com os conselheiros? Dentro do que foi proposto, aqui, ainda sobre o curso de Pendotiba, propomos as seguintes diretrizes gerais, 2 pontos. Foram entregues 13 pontos, né, no âmbito das diretrizes gerais. Nós entendemos que a maior parte, não todos, mas a maior parte desses 13 itens são recomendações para a elaboração do plano, né, do curso de Pendotiba. Por exemplo, número 1, o item 2 também, são itens até bastante extensos, são parágrafos, né, inteiros de um texto, que expressam uma opinião aqui, uma reflexão feita por esse grupo, e que não seria exatamente. Tiveram 2 itens que a gente está trazendo a proposta para incorporar, modificando, já tinha complementando aquilo que a gente já tinha discutido na outra reunião, e tem alguns outros pontos que também a gente entendeu aqui discutindo na secretaria, que eles acabaram sendo contemplados após a discussão que nós tivemos na última reunião. Então, temos essas 3 qualidades aqui, esses 3 grupos de categorias. Dentro daquilo que foi considerado que ainda caberia complementar no curso, a gente está trazendo aqui para discutir a votação, tem 2 itens. O primeiro desses 13 é o que vocês enumeraram como item 3. Permitir e incentivar a diversidade socioespacial e de usos do solo. Tá? Então, a gente traz aqui a proposta para criar uma 12ª diretriz. Foram aprovadas 11 diretrizes, então acrescenta a 12ª diretriz, que é a promoção da diversidade socioespacial e de usos do solo. Isso é uma diretriz do CUBRA, traz aqui para votação. É um mero acréscimo, não modifica nenhuma outra redação. E o item 4, que foi proposto aqui no documento trazido pela conselheira Regina, garantir a permeabilidade do solo de modo a facilitar a drenagem. Uma preocupação em se prever, né, medidas de permeabilidade do solo, porque Pendotiba tem um problema bastante delicado em relação à drenagem. Então, a gente traz uma proposta aqui de acrescentar no 15º objetivo estratégico daquela lista que já está aprovada, que todos têm cota aprovada com PUR. No 15º, onde está escrito promover o manejo das águas pluviais urbanas, minimizando a ocorrência de problemas críticos, inundações, enchentes, alagamentos e escorregamentos, acrescentar e transformar ele assim. 15º objetivo estratégico do PUR, promover o manejo das águas pluviais urbanas e garantir a permeabilidade do solo, minimizando a ocorrência de problemas críticos de inundações, enchentes, alagamentos e escorregamentos de encosta. Seriam essas 2 modificações que a gente traz aqui para aquele documento que já havia sido aprovado pelos senhores conselheiros, e o restante a gente está aqui à disposição para conversar e discutir. Porque
Isso foi feito com base na nossa análise. A gente está até agora... Você não quer comentar aqui? A gente considerou que alguns itens... Vamos ver. Alguns itens nós consideramos que já estão... É que alguns a gente já entende que já estão contemplados de alguma forma, já estavam contemplados, outros passaram de alguma forma a serem contemplados depois daquelas discussões dos destaques feitos pelos conselheiros. Então, pode não estar escrito ipsiliter da mesma forma, mas o conceito é o mesmo. Então, e alguns outros são a gente tem que sejam recomendações, tem, por exemplo, citações aqui de trabalhos, com aspas, que não... né? Parece que foi só para garantir o entendimento e garantir, mostrar que não tinha saído só da nossa cabeça. Claro, claro. Então, está baseado em estudos, né? Já tem uma bagagem, né, de reflexão que respalda, né, essa proposta. Isso. Na verdade, quer dizer, o que a gente... lógico que eu considero que são diretrizes, né? Senão a gente não teria colocado debaixo de diretrizes. São diretrizes gerais, até como a secretária defendeu não alinhar problemas e diretrizes, porque estaríamos tratando de uma forma mais genérica de quais seriam as diretrizes. Então, esse respeito aos padrões, aos parâmetros de uso e ocupação do solo, quer dizer, é uma diretriz. Uma coisa é a gente falar, né? E a gente, o documento, o diagnóstico fala nisso, cidade compacta. Se fala nisso, é preciso também garantir, quer dizer, uma coisa é a cidade compacta e a outra coisa, que a gente sabe que em Pendotiba isso não ocorre, então não vai, ou vai se aproximar a cidade compacta como? Respeitando os padrões que lá existem de ocupação e uso do solo, né? Evitando a verticalização. Quer dizer, a gente não está, e aí é até a minha posição, não estou defendendo a não verticalização de jeito nenhum, mas eu acho que a gente deve ter uma parcimônia. Por favor, quando você recuperar a fita, não coloca parcimônia, como o vovó disse, que fica meio engraçado, né? Mas, enfim, eu acho que a gente deve ter cuidado ao propor, quer dizer, deve pensar como fazer e aonde fazer essa verticalização. Por isso, acho que é importante a gente frisar isso. Outro item, que aí eu acho que revela o que queremos da cidade, é o item 7, que é uma proposta que está sendo implantada em várias cidades, inclusive da Europa, dos Estados Unidos, que é a chamada cota de solidariedade. Eu acho que nós poderíamos apontar para a adoção dessa cota. Como será, quanto será, isso a gente vai ter que refletir melhor, mas não fechar as portas. Adotar uma cota de solidariedade significa claramente adotar uma cidade que é rica em classes sociais, isso especificamente. Quer dizer, nós vamos estar preocupados especificamente com as classes mais populares, que continuarão a ter dificuldade de ter acesso à terra urbana, infraestruturada e regularizada. Né? Quer dizer, eu acho que um aspecto que é importante é a gente ter claro que a nossa visão, ao fazer o plano urbanístico regional, não é de privilegiar o confronto, o antagonismo, esse suposto antagonismo entre a preservação do meio ambiente e a habitação de interesse social, que muitas vezes permeia a discussão. Acho que a gente tem que começar a classificar alguns aspectos da cidade que a gente deseja. No caso, a gente está tratando só da região de Pendotiba, né? Então, se a gente consegue amarrar esses itens, eu acho que a gente dá uma visão equilibrada, porque ao mesmo tempo a gente está falando de respeitar o uso e ocupação do solo, mas a gente está falando de garantir a democratização do acesso à terra, a gente está falando que é importante
a preservação ambiental, mas a gente está falando também no direito à moradia. Então, acho que seria interessante garantir esses pontos também nas diretrizes. Com relação ao primeiro item, né? Então, que você mencionou, os parâmetros de uso e população do solo a respeito dos padrões atuais de urbanização. Do jeito que nos foi entregue, o que acontece? É meio filosófica aqui a discussão que eu vou propor, mas se a gente está propondo um plano urbanístico numa região que nunca teve uma lei específica, que nunca teve um planejamento específico, que usa justamente padrões generalistas, que vai para o município inteiro, não observando as particularidades daquela região, que são, em especial, vulnerabilidades ambientais, e a gente está fazendo agora um marco regulatório de uso e ocupação para ordenar essa ocupação territorial da região de Pendotiba, olhando para essa região, sou um pouco contraditório que a gente propõe uma lei, propondo mudar um paradigma baseado na premissa de que esses parâmetros devam respeitar os padrões atuais. Se a gente quer mudar o paradigma daquela região, que acho que uma das poucas, um dos poucos consensos que todos os grupos que têm participado entendem que alguma coisa tem que ser mudada lá em termos de uso e ocupação. Quando a gente ouve assim, mantendo os padrões atuais, peraí, fica um pouco contraditório. Aqui eu não propor um pouco para mudar a situação, que todo mundo entende que tem que ser mudada, mas vamos manter os padrões atuais. Então, a gente tem a preocupação, a gente entende a preocupação com a questão do estilo de vida que se tem lá, com aquela ambiência que Pendotiba tem. Os moradores também, principalmente de algumas associações, batem muito nessa preocupação, não querem perder aquela ambiência, né, de baixa densidade, bucólica, aquilo tudo. A gente teve até um dos objetivos estratégicos, que era o número 8, que foi aprovado, era só. Não é nem uma diretriz, um objetivo estratégico, é até mais objetivo do que uma diretriz. O 8º era salvaguardar a autenticidade da ambiência cultural e do modo de vivência da região, condicionando a ocupação urbana, a preservação da memória urbana, do direito à fruição da paisagem natural da região e da qualidade da ambiência urbana. Ou seja, o que fosse ser proposto tem essa preocupação que a senhora está colocando aqui, professor, de o que for proposto tem que levar em consideração, você não vai interferir nesse modo de vivência, você não vai interferir na paisagem natural, destruir a paisagem, ter tudo isso, toda essa preocupação. Então, assim, a gente não está considerando em manter os padrões atuais de urbanização, a gente quer, na verdade, mudar eles, mas a gente quer preservar essa ambiência, esse modo de vida da população, né? O segundo que você colocou da cota de solidariedade, o que acontece? A gente estava na fase de diagnóstico, a gente já está até começando a discutir objetivamente o projeto de lei. A cota de solidariedade agora está num momento um pouco, talvez, precipitado demais para a gente dizer que tem que ser uma cota de solidariedade, esse nome, cota de solidariedade. Até porque já existe em São Paulo lá uma normatização dessa cota, e remeter a esse tipo de cota de solidariedade talvez seja um pouco prematuro. Por quê? Porque Niterói, por exemplo, tem alcançou esse mesmo objetivo usando uma outra forma. São Paulo está usando lá, por exemplo, que o empreendimento tem que determinar, se encaixa em determinados padrões, tem que determinar uma parcela do seu lote, ou doar um outro lote de tamanho equivalente em uma outra região próxima, que permita construir um percentual daquele número de unidades que vão ser produzidas, um percentual daquilo em habitação de interesse social. Aqui em Niterói, até de maneira bastante avançada, já desde 2000, pelo menos desde os cursos, talvez não antes, o solo criado ele serve como esse fator São instrumentos diferentes, mas
A cota de solidariedade ela é muito utilizada principalmente onde não tem solo criado em São Paulo. Agora tá até, eles mudaram totalmente a legislação lá, virou cota de coeficiente básico e máximo. Mas a gente pode garantir a compra desse terreno ou pelo empreendedor diretamente, definindo o lote, comprando um lote, entregando, ou via, eu não estou dizendo que vai ser isso, mas estou dizendo que existem vários caminhos para chegar ao mesmo objetivo. Ou, por exemplo, via solo criado, pode ser aqui o seu, o indicador de contratar com uma forma onerosa, que vai para o FUAB, que quer, da gestão, pelo menos nessa administração, utilizado integralmente, tanto para compra de terrenos, para se produzir Minha Casa Minha Vida, quanto para fazer obras de infraestrutura sejam necessárias para viabilizar aquele Minha Casa Minha Vida. Faz compra de terreno para regularização fundiária também. É uma forma de cota de solidariedade. Não estou dizendo, professor, que a gente está indo nesse caminho ou no outro caminho. Não estou negando a cota de solidariedade. Não estamos dizendo aqui que tem que ser qual é o caminho. Só estamos aqui entendendo que, como uma diretriz, talvez seja um pouco prematuro acrescentar o nome cota de solidariedade. Tanto é que a nossa preocupação aqui, e que a professora foi uma das que mais contribuiu lá na outra reunião, modificando um dos objetivos, que é o reservar glebas de terrenos vazios e subutilizados. Essa foi uma das discussões que vai tomar mais tempo, em quantidade suficiente para atender as necessidades de habitação social, delimitando como zonas de especial interesse social, preferencialmente em áreas dotadas de infraestrutura e transporte coletivo. O objetivo fim é chegar na disponibilização de estoque de terra suficiente para a gente prover habitação de interesse social em áreas infraestruturadas, principalmente dotadas de transporte coletivo. Esse é o objetivo fim. A cota de solidariedade é um meio. Pode ser cota de solidariedade, pode ser a gente entende que pode ser via outorga onerosa no FUAB. Tem vários caminhos que precisam ser discutidos. Essa discussão vai ter audiência pública para falar da lei, quais são os caminhos para se alcançar. Esse é o objetivo estratégico, mas o objetivo fim é prover infraestrutura, prover estoque de terra suficiente para a produção de habitação de interesse social em áreas infraestruturadas. Talvez, assim, a gente entende aqui a questão da cota de solidariedade, a preocupação é compartilhada por todos nós. A Secretaria de Habitação trabalha intensamente também na viabilidade de habitação de interesse social na região de Pendotiba. A gente só acha que garantir uma cota de solidariedade nesse momento talvez seja prematuro. Pode até que seja, mas a gente precisa discutir um pouco mais para saber se é exatamente cota de solidariedade, se é esse nome, se é uma figura de São Paulo, ou se é um outro caminho. Podemos trabalhar com a figura que é usada na Europa e nos Estados Unidos, que é a habitação inclusiva, que significa basicamente a mesma coisa. Porque são instrumentos diferentes. Né? O instrumento do solo criado é de captura de mais-valia, que pode ser utilizado para regularização fundiária de assentamentos, que precisamos muito e não temos recursos. Os recursos são mais escassos, inclusive, do que no Ministério das Cidades, do que para construir novas moradias. Se você compara, né, a dotação orçamentária do Minha Casa Minha Vida com urbanização e regularização fundiária. Então, a gente precisa reforçar isso aqui. E não significa que a gente está conseguindo mais terra. Então, a gente tem que guardar dinheiro para isso. Agora, essa cota de solidariedade ou habitação inclusiva seria um reforço para garantir terra em lugares mais centrais, com infraestrutura, e não nas periferias das periferias, ou que sabe em outros municípios, né? Empurrar a população de baixa renda para lá. Então, se vocês acham que cota de solidariedade é excessivo, esse termo, porque fica muito... Nesse momento. Fica muito junto da proposta de São Paulo, eu acho que poderíamos falar em habitação inclusiva, que é uma coisa, um termo mais genérico, mas que começa a apontar para aquilo que a gente está propondo, que não é garantido pelo solo criado.
Eu vejo essa questão que, naturalmente, com bastante interesse, porque a ADM tem defendido aqui sempre a questão da habitação popular, a necessidade de produção de moradias, a necessidade do empenho mesmo de aplicação dos recursos do FUAP, especificamente, preferencialmente no caso de construção de novas habitações, né? Eu acho importante a questão da regularização fundiária, mas a questão da habitação, da construção, da produção de moradia, para nós, o nosso entendimento é talvez até mais importante. Representa a dignidade, representa o direito às pessoas de terem um dos seus sonhos de vida das famílias, que é a sua habitação. Mas nesse caso aqui, eu quero me colocar contrário a isso, independente do nome, ou com cota de solidariedade, ou com construção inclusiva, da maneira como está sendo proposto aqui. Porque, na realidade, nós já temos, aqui quando é feito um parcelamento de terra, falo de conhecer, por ter conhecimento de causa, quando é feito um parcelamento de terra, já há uma destinação, já há uma obrigatoriedade, uma destinação de um percentual dessa área para o município. E que naturalmente vai usar isso com uma função social. O poder público usa a terra de um modo geral, aliás, só pode usar com uma função social. Então, com relação ao parcelamento de áreas, isso já existe. E quando há uma incorporação imobiliária, como um projeto de verticalização, e aqui bem destacou o subsecretário, aqui em Niterói nós temos o solo criado, que registra-se, é o mais caro do Brasil. O solo criado de Niterói, o solo criado é um instrumento do Estatuto da Cidade, é uma fórmula do Estatuto que está prevista no Estatuto da Cidade, são letrinhas lá, A menos B, divide por C, etc, mas quem coloca os parâmetros. E os parâmetros de Niterói, não estamos reclamando, estamos só fazendo um registro. É dos mais caros. Então, o que eu quero dizer? Esse objetivo, a intenção da cota de solidariedade, ela está coberta tanto no solo criado, e o recurso vai direto para o FUAP, e aqui de novo reitero que a gente vê com alegria, com felicidade que o FUAP está dirigido especificamente para a Secretaria de Habitação, mas eu acho que seria de bom grado até uma prestação de conta desses recursos e tudo mais. Eu acho que é louvável, e daqui não vai nada em relação à Secretaria, muito pelo contrário. O quadro da Secretaria hoje é dos mais competentes. O secretário é extremamente competente, sabe tudo da matéria, está muito bem entregue à Secretaria. Mas eu acho que caberia até uma avaliação. Então, a cota de solidariedade ou a habitação inclusiva acaba sendo, professor, mais um imposto, mais uma cota, mais uma taxa, mais um tributo, mais um encargo. E se há alguma coisa, por mais nobre que seja a causa, e esta é uma causa nobre, muito nobre, a habitação, para quem quer, para as famílias que merecem o direito à sua moradia, é um tributo, é um imposto. E a última coisa que o mercado, naquela Constituição Civil, imagina, especialmente nesse momento, é um novo imposto. Eu acho que o comércio pensa do mesmo jeito. Acho que os prestadores de serviços pensam do mesmo jeito. Acho que os cidadãos brasileiros, nós todos aqui que recolhemos impostos, a última coisa que a gente quer é aumentar imposto. Talvez, e aqui não vai nenhuma crítica, fala em tese, talvez nosso caso não seja de aumentar imposto, não seja de criar novas taxas, não seja de criar novos recursos. Talvez seja de gerir melhor o que nós já temos. Nós já temos um valor que talvez possa ser significativo. Talvez seja o caso de uma gerência mais qualificada, ou mais objetiva, ou de uma maneira mais consistente, mas a criação de um novo tributo, e aqui é um novo tributo, que alguém vai pagar essa conta. Alguém vai pagar essa conta, a senhora sabe disso, não tem almoço grátis. Alguém, não é o governo que vai pagar.
alguém vai pagar e vai ser o contribuinte. De alguma forma, isso vai ser repassado. Essa criação de um novo imposto, eu acho que é a última coisa que nós podemos querer, que acaba refletindo em todos nós, os mais ricos, classe média e os menos favorecidos. De maneira que eu me coloco aqui contrário, não à habitação popular, em absoluto, mas a forma como está sendo colocado aqui, que isso aqui é, por trás desse nome, desse título nobre, é mais um imposto. Imposto, eu acho que é a última coisa que a gente pode querer nos dias de hoje. Eu aproveitar aqui o que o Chad pediu, é que o secretário Marcos Linhares pediu para marcar uma extraordinária do Compur, pode ser até essa quinta-feira, às 6 horas, para prestar contas do fundo de habitação, o que foi feito e o que vai ser feito daqui para frente, do FOAB, que é o primeiro ano de gestão da Secretaria de Habitação com o FOAB. Então, eu queria saber se todos concordam, se... É só a data que a gente precisa ajustar. Quinta-feira, às 6 horas, que ele propôs. Aí, Essa quinta? Essa não. Essa semana é das-feiras. Então tá bom, aí vocês, mas está dado o recado. Não poderia ser Tá. uma ordinária no dia 11 de maio? Acho que sim. Acho até que merece uma extraordinária, para a gente saber logo. Para a gente saber, porque, por exemplo, as informações que o SEAD, né, nos traz de solo criado, eu tenho outras informações, que o fundo tem poucos recursos, que os recursos são muito abaixo, que tem áreas, tem regiões em Niterói que o fundo não incide, então que a gente precisa rever, inclusive a forma, né? Então, eu acho que é uma coisa que é premente, a gente saber, afinal de contas, quanto temos, né, nesse fundo, como é que está sendo usado, então acho que é de uma certa urgência. Porque é uma verdade isso que ela está falando. Não estou falando do criar essa cota, né, mas o fundo não tem tanto dinheiro assim. E a Ortoga Negócio não é uma das mais caras do país, não é. E a fórmula realmente está defasada mesmo. Mas assim, a reunião é para prestar contas e quem sabe até discutir isso. Esse negócio de muito dinheiro ou pouco dinheiro é muito relativo, né? O negócio de muito dinheiro e pouco dinheiro é muito relativo. É importante é saber o que dá para fazer com esse dinheiro, né? Porque R$100 pode ser muito para um e pode ser pouco para outro, né? Eu acho que é bom. De qualquer maneira, eu vejo com muito bons olhos à disposição do secretário, da secretaria, de fazer uma apresentação. Eu acho ótimo. Acho ótimo. Até para vocês verem o que está programado. Dia a dia. Nós já construímos um banheiro ali no São Pedro. Desculpa, essa semana acho que está muito em cima, acho que a agenda dos todos os conselheiros é muito complicado. A gente agora, para quinta-feira, também tem a agenda do prefeito, semana meio complicada também. Na segunda-feira que vem é uma segunda-feira espremida, aí vai ser sempre aquele drama de que nós trabalharemos, mas não sei se o conselho vai trabalhar na segunda que vem. Depois do feriado seria então dia 4 de maio. Quando é a reunião ordinária? Dia 11. 11 de maio. A ordinária é dia 11 de maio. Tem dia 27 de maio. Daqui a quinta. 27 seriam já passado essa semana de feriado. Os feriados. 27 de abril. Porque ficaria no meio, né? Ficaria no meio entre as Você duas. pode consultar então, secretário? Posso. Você consulta o secretário de habitação, se ele pode, segunda-feira, O dia Paulo 27. já pode mandar um e-mail marcando e eu falo em cima. Só veja a agenda dele, que ele ficou. Se a gente marcar ele não puder aparecer. Se ele não puder vir no dia 27. Vamos fazer duas propostas alternativas, 27 e 4 de maio. Tá bom. O secretário define, segundo a agenda dele. Pode ser então? 27 e 11 de maio. Semana mais depois. 27 e 11 de maio. Hoje fica antes da reunião. É porque dia 11 é a ordinária. Essa é uma extraordinária. Essa é uma extraordinária. Para não acumular, nós temos uma agenda aí de plano diretor que a gente precisando andar.
Então, são duas datas. O secretário poderá nos... Andréia, que o secretário retorne, se para ele é melhor, dia 27 de abril ou 4 de maio. Eu só queria falar, complementar, quer dizer, com relação ao respeito da ambiência, quer dizer, para mim, satisfaz eu falar em ambiência, porque não é repetir o uso e ocupação do solo. Exatamente. Mas é garantir que seja preservada essa ambiência. Essa memória afetiva. E eu acho que, assim, eu proporia que, tomando conhecimento do FUAB, né, do montante de recursos, porque eu acho que importa, assim, o montante de recursos. Porque 100 mil reais ou 1 milhão de reais é completamente diferente para você atuar na questão da habitação social, né? Você se propor a comprar terrenos, porque os recursos são escassos, na periferia, sem infraestrutura, também é completamente diferente de você garantir. É lógico que quando a gente está falando de habitação inclusiva, a gente não está falando de pequenos empreendimentos, é lógico. A gente está falando de grandes empreendimentos, onde a gente sabe que existe uma margem de lucro muito maior, que é possível incluir, senão não estaria acontecendo em Londres, em Madrid, numa série de cidades lá fora, que é exatamente isso que ocorre, né? Então, acho que vale a pena a gente até refletir um pouco mais, ter essa reunião e a gente poder conversar sobre isso, amadurecer mais. Certo? Só no terceiro, último. Você falou da questão, né, do... Pois é, o texto fica em suspenso. Entre um falso dilema da regulação e isso também é uma coisa importante. A moradia. Isso é uma coisa importante também para a gente. Fala. Não, o texto com relação... Vamos ver se eu entendi. O texto com relação a essa questão da habitação inclusiva, a gente vai discutir, aprofundar mais na reunião sobre o FUAB. Acho que vale a pena a gente discutir depois do FUAB. Não retirar nem incluir. Está em suspenso. É isso mesmo? Não, peraí. Calma aí. Para mim não tem problema, mas... Nas diretrizes, nós entendemos que é prematuro nas diretrizes apontar esse tipo de caminho. Qual é o objetivo que você quer alcançar? Por exemplo, professor, vou fazer uma pergunta. Qual é o seu objetivo em relação a essa questão? É garantir o quê? Moradia inclusiva. Esse é o objetivo. Então, isso tem que ser um objetivo do curso, garantir a moradia inclusiva. Então, incluímos no objetivo. Não, mas, então, é isso que eu estou falando. Cadê? Vamos estar aqui. Se a gente já está falando de diretrizes e objetivos, então inclui nos objetivos. Então, no objetivo... No objetivo 11, no 11º objetivo daquele que foi aprovado, eu vou ler aqui de novo. Ver se não é exatamente isso. Ou se a gente está falando de coisa diferente. Objetivo 11º do curso. Reservar glebas e terrenos vazios e subutilizados em quantidade suficiente para atender às necessidades de habitação social, delimitando-as como zonas de especial interesse social, preferencialmente em áreas dotadas de infraestrutura e transporte coletivo. Não é isso? Eu acho que esse é mais uma coisa. Eu acho que, no caso, seria diretriz. Eu tenho um grande empreendimento, pode ser que nem aconteça lá. Eu acho que a gente tem que refletir, quer dizer, nos grandes empreendimentos, que aí a gente tem que pensar grande a partir de quando o mercado vai reservar uma parcela para a habitação de interesse social. Ali, porque qual é o nosso objetivo? Não é fazer guetos, mas é tornar esse tecido rico no sentido de várias camadas da sociedade. Diversidade social. Então, professor, é um novo imposto. Não é um novo. Como não? Quem é que vai pagar isso? O mercado imobiliário, grande capital imobiliário,
que ganha o suficiente para pagar a mais-valia daquilo que recebe de graça, que é a infraestrutura e os serviços públicos. De graça? Que nós todos pagamos. Não, professor, a senhora está equivocada, né? Ninguém recebe nada de graça, não. Todo mundo paga imposto. O governo, perdão, professor. Terra não. O governo não faz nada de graça. O governo não faz nada de graça. Aliás, o governo começa que o governo não tem dinheiro. Começa que o governo não tem dinheiro nenhum. Pois é, o dinheiro da população. E essa população é o seu, é o meu, de todos nós, exatamente. Então nós já se paga muito imposto. Eu não sei se a senhora acha a carga tributária pequena. Eu particularmente, acho um absurdo. Não é imposto. A senhora citou aqui, é um imposto, é uma taxação. Que a senhora vai pegar um prédio e vai taxar aquele prédio para fazer habitação popular. Eu não estou contra a habitação popular. Eu gostaria, já que a questão é solidariedade, vamos todos ser solidários. A senhora aumenta o seu imposto, a senhora aumenta o seu IPTU. Fala a senhora em tese, né? Fala a senhora em tese. Todos nós aumentamos, todos nós vamos dar um percentual, vamos pedir para aumentar o nosso IPTU, vamos pedir para aumentar o nosso imposto. É assim? Não, Chiad, esse tipo de discurso, Chiad, não estou fazendo tenho o maior respeito por você, mas esse tipo de discurso eu escutei nas audiências públicas do PUR da região oceânica pelo presidente da Patrimóvel, que dizia que a universidade devia fazer reforma urbana, dividindo os seus terrenos. Não é cada um de nós somos cidadãos, nós pagamos os nossos impostos, com esses impostos, o poder público investe na terra, com infraestrutura. E quem é o proprietário da terra não precisa fazer nada, basta ficar quieto, porque o valor da sua terra vai aumentar. Então é disso que a gente está fazendo, é a repartição, é a recuperação dessa mais-valia a partir do investimento público. É só isso. Agora, eu acho que a gente pode discutir. Pode usar outros instrumentos. Pode discutir em outra hora, eu não quero ficar discutindo pessoal, mas apenas para registrar que, usando as suas colocações, eu entendo que é uma colocação de um novo imposto. E, como tal, eu sou contrário. Essa é a minha colocação. A questão aqui está bastante... Eu acho que a gente podia votar. Vamos votar. Qual é a proposta que a gente tem, Renato? A minha proposta, a nossa proposta, que foi discutida, é de que o objetivo 7... diretriz. Foi 11, né? Não, foi o 11 que você falou. Eu falei 11, né? Desculpa. 11. O objetivo 11 já contempla o objetivo da cota de solidariedade, que é prover habitação de interesse social em quantidade suficiente para atender a demanda da região em locais infraestruturados. O caminho para se alcançar isso, dizer que deve ser via cota de solidariedade, ou dizer que tem que ser via solo criado FOAB, ou uma terceira via qualquer que alguém venha apresentar, eu acho que é prematuro agora, nesse momento de diretrizes, carimbar. O objetivo tem que ser garantido, e a gente entende que ele está garantido aqui, na lei. Na lei não, no documento aprovado e discutido na última reunião, e que vai ser levado para a lei. A gente entende que o objetivo está garantido. A gente entende que ser prematuro, inclusive, esse debate que é muito bom que esteja acontecendo aqui, diga-se de passagem, dá a dimensão da complexidade que é essa discussão. Não dá para a gente agora, nesse momento, já dizer qual é o caminho. Não. Porque o mundo inteiro está fazendo, vamos ter que fazer cota de solidariedade. E eu vou até me valer aqui do que vocês mesmos disseram, por exemplo, aqui no item 2 de vocês, que vocês consideram que a cidade não deve ser uniformizada a partir de padrões únicos. Não é porque todas as cidades estão fazendo que a gente também já tem que fazer. Tem que ser discutido. O objetivo tem que ser garantido. Qual é o objetivo da cota de solidariedade? Entendemos aqui na visão da Secretaria de Urbanismo que ela é o objetivo de se fazer uma cota de solidariedade, se definir uma parcela, ou dizer quantas unidades têm que ser construídas para empreendimentos de um determinado porte. E isso tem um objetivo
muito claro de se garantir produção de habitação de interesse social em áreas infraestruturadas, próximas às oportunidades urbanas, integradas socio-territorialmente. Não expulsar para outros lugares longínquos. A gente entende que esse é o objetivo que tem que ser perseguido. O meio tem que ser amadurecido, discutido com mais tranquilidade, com mais calma. Não é nas diretrizes já vim com carimbo. Não, via a cota de solidariedade. Esquece o Flávio, esquece como já foi feito até hoje. Deixa eu até fazer essa uma colocação. É a proposta. Sem querer mal. Essa é a posição que a gente traz aqui. Nós defendemos, professora, as cidades compactas. Nós defendemos os bairros compactos. Bairros compactos significa habitação de todos os níveis, ou vamos chamar assim, de todos os tipos, próximos, juntos. Nós defendemos isso. Nós não queremos habitação popular lá no Caxambu. Não queremos isso. Agora, eu só não concordo com a senhora aqui, com a sua ideia, que eu pague por isso. Por que eu? Porque não nós. Por que a senhora não vai fazer esse balaio comigo? Em algum esse debate. a gente vai tentar esse debate. Porque assim como o Chiad diz, porque eu vou ter que pagar, o dono do terreno vai dizer assim, porque eu tenho que pagar, porque eu tenho que deixar construir a habitação popular, que dá muito menos lucro, todos sabemos, por isso o mercado imobiliário não se interessa, haja vista a dificuldade da Secretaria de Habitação, ele também vai poder dizer isso. Essa discussão, ela vai ter que ser enfrentada. Qual é a cidade que a gente quer? Quem é que a gente vai privilegiar? Professora? Pode não ser agora, porque o complexo é para gente, mas eu tinha esperança de conseguir apontar para algo mais democrático e consequente aqui. Como que ficou aí, Renato? Uma espécula propaganda de para todos. Para todos. A gente está querendo trazer, por isso que a gente está Lê de novo, a gente está Renato. propondo aqui. Nossa proposta. Mas a gente está propondo, professor Eixo, acrescentar a 12ª diretriz, que é no que vocês trouxeram, promoção, diretriz do público. Qual são as diretrizes do público? Promoção da diversidade espacial de uso do solo. Se você quiser colocar aí inclusão social ou qualquer outra... Então vamos botar inclusão para sócio-espacial. Da diversidade e inclusão